Meus queridos, nós vamos então agora para a nossa escola bíblica dominical especial de final de ano. Nós permaneceremos no templo, os adultos, para uma palavra com o pastor Marcos Alexandre. Nossas crianças irão para o departamento infantil e pré-adolescentes, adolescentes e jovens irão cada um deles para suas respectivas salas no prédio anexo. E depois, então, não retornaremos ao final aqui, nossa escola dominical estará encerrada. Crianças e juventude, então, jovens fortes, podem agora se dirigir para suas salas e o pastor Marcos Alexandre irá assumir agora, então, a palavra. Obrigado, irmãos. Querida igreja, a graça e a paz, bom dia a todos, que Deus continue nos abençoando nesta manhã de domingo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para esses momentos. Pai amado e santo, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor por esta manhã festiva, pelos hinos que já cantamos, pela nossa adoração a um Deus que é digno de toda honra, glória e louvor. Nos abençoe agora na meditação da Tua Palavra, que possamos ouvir a Tua voz e sermos enriquecidos e edificados pelo Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos como instrumento Teus, para a Tua honra, glória e louvor. Te oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs nesta manhã acerca desse tema. Ainda há lugar para a família em uma sociedade pós-moderna? O que a Bíblia tem para nos dizer sobre isso? Eu quero mas trazer a lume um texto da Palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Vocês têm aqui no slide a projeção. Esse texto foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 67 depois de Cristo. Então imaginem vocês a antiguidade desse texto, um texto de praticamente 2000 anos. Agora preste atenção o que esse texto de 2000 anos tem para nos dizer hoje, no ano de 2021. O texto está na linguagem da Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nos diz: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, presta atenção, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros,
interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fiquem longe deles. Que texto, hein? Se eu não tivesse dito para vocês que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo no ano 67, vocês poderiam dizer que foi um texto escrito agora, em 2021, para o nosso tempo, não é verdade? Um texto muito atual, porque nos mostra que as pessoas não mudaram, elas continuam sendo as mesmas. O problema do homem continua sendo o mesmo, o coração não mudou. Agora eu vou colocar outro texto aqui para os irmãos identificarem. Observem o que diz esse texto sobre os dias de hoje. Nos fala: as crianças de hoje amam a luxúria. Elas são mal criadas, desafiam a autoridade, desrespeitam os mais velhos e adoram conversar durante os exercícios. E o texto continua: as crianças de hoje são tiranas, não servas de seus lares. Elas não se levantam quando os mais velhos entram na sala, elas contradizem os pais, conversam diante das visitas, devoram gulodices à mesa, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Observem se também não é um retrato dos nossos dias. Lemos o texto de Paulo de 2000 anos, agora eu convido a vocês a me responderem, ou quem sabe, de quem é esse texto e quando esse texto foi escrito. Vocês devem estar pensando, é uma pegadinha, né, pastor? Vem coisa aí. Sabem de quem é esse texto, irmãos? Esse texto é justamente de Sócrates. Sócrates escreveu esse texto praticamente 500 anos antes de Cristo. Se o texto de Paulo tem 2000 anos, esse texto tem aproximadamente 2500 anos. Nos mostra também que o coração do ser humano não mudou de forma alguma. As crianças continuam sendo as mesmas. Um dos enciclopedistas, o filósofo francês Diderot, olha o que eles falam sobre as crianças. Ele nos diz: todas as crianças são essencialmente criminosas. É uma sorte para nós que os seus poderes físicos sejam ainda demais limitados para que levem a cabo toda a destruição de que são capazes. É uma grande verdade, porque a criança já nasce em corrupção. Se as crianças fossem boas desde o nascimento, como quer Jean-Jacques Rousseau, na sua obra O Contrato Social, que a criança nasce boa, mas a sociedade é que a torna uma pessoa ruim, então isso contradiz justamente a realidade. Eu queria, portanto, nesta manhã, diante disto que acabamos de mostrar, que retrata um pouco da nossa sociedade e da nossa família, das nossas crianças, falar um pouco sobre a nossa família pós-moderna, as famílias dos dias atuais. Deixe-me dar apenas um retrato en passant. A família pós-moderna, disse o pastor Gease Costa, nesse livro dele, A Família na Pós-Modernidade, ele nos diz que essa família se parece com qualquer coisa, menos com família. E a consequência disso é uma sociedade frágil e desestruturada, resultado de indivíduos frágeis e desestruturados, ou seja, uma sociedade que começou a adoecer à medida que a família também adoeceu.
Irmãos, por que vemos essa sociedade doente, caótica aí fora? Por causa da desestruturação familiar. Uma família desestruturada gera uma sociedade desestruturada. Uma família doente gera uma igreja doente, uma sociedade doente. As nossas famílias, elas têm uma influência muito grande na sociedade. Antigamente, os sociólogos falavam que a família era a célula máter da sociedade. Infelizmente, eles não dizem mais isso hoje, porque a família está extremamente fragmentada. Não é à toa que vivemos numa sociedade como a qual que estamos vivenciando nos nossos dias. Então, alguém disse, o pastor Gease Costa, que a família está vivendo uma grande crise de identidade existencial. Ou seja, a família que deveria ser um agente na construção social, ela tem sido o quê? Vítima. Quem deveria causar mais influência na sociedade tem sido mais influenciada, infelizmente. Precisamos estar alertas a isso. Vejam aqui alguns dados, embora sejam dados um pouco antigos, de 2010, no censo do IBGE, vocês colocam aqui uns 10% a mais nessas estatísticas, que revelam exatamente o retrato das famílias no Brasil. Então, observem, segundo o censo de 2010, as famílias brasileiras, elas estão menores e há mais gente morando sozinha. Pela primeira vez, o IBGE incluiu na pesquisa de domicílios o número de casais gays e de filhos de outras uniões. Está havendo um debate aí, vocês sabem por que tiraram isso do censo que vão fazer agora. Mas vamos ver o que vai dar. Hoje, as casas abrigam, em média, apenas 3 pessoas. As mulheres são chefes de família em 39% dos domicílios. Há 10 anos, esse percentual era de 27%. Em 8% das moradias, há crianças que são filhos de apenas um dos cônjuges. Quase 7 milhões de imóveis, ou 12% do total, são habitados por uma única pessoa. Há 10 anos, esse percentual era de 9%. Casais gays ocupam 60 mil residências, 0,1% do total. Obviamente, hoje, esse número é maior. A porcentagem de uniões consensuais, os casamentos informais, subiu de 29% para 36%. Agora vejam a questão dos divórcios. Vejam que coisa interessante. Isso aqui, irmãos, é apenas um quadro de como está a situação da família aí fora, que, de alguma forma, às vezes, reflete também dentro da igreja. O número de divórcios cresceu 53% entre 95 e 2005. Nesse período, o aumento da população foi de apenas 14%. As uniões consensuais, em que o casal mora junto sem se casar no papel, aumentaram 90% entre 91 e 2000. 6% dos domicílios brasileiros são ocupados pelo que o IBGE chama de novos arranjos familiares, como casais homossexuais. 15% dos casais não têm filhos. Há 50 anos eram apenas 5%. Ações pedindo reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia representam 9 em cada 10 processos nas varas de famílias das capitais. Vejam que isso nos mostra uma família completamente fragmentada. Nos Estados Unidos, em 2008, os divórcios afetavam anualmente 1 milhão de filhos. Imaginem isso, irmãos. 1 milhão de filhos. 20 milhões de crianças eram criadas apenas por um dos pais. Essa é uma realidade também na nossa nação. E, de acordo, aqui no Brasil, de acordo com os dados do Colégio
Notarial do Brasil, divulgados pelo jornal O Tempo, de janeiro a junho de 2021, agora, foram 37.083 divórcios, ou seja, um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre do ano passado, com o início da pandemia do Covid. Os casais parecem não conseguem mais conviver juntos muito tempo. Agora, pensem nesses casais tendo, no mínimo, 2 filhos cada um. Seriam mais de 70 mil filhos com pais separados. Temos vivenciado isso nas nossas igrejas também. Separação de casais. Agora, pasmem, na minha juventude, há muito tempo, eu li esse livro, O Choque do Futuro, do Dr. Alvin Toffler. Ele é muito famoso pelo livro que ele escreveu, A Terceira Onda. Já devem ter ouvido falar dele. Ele é um escritor, um futurista norte-americano, tem doutorado em letras, leis e ciências. Vou citá-lo aqui algumas vezes. Nesse livro do Dr. Alvin Toffler, Choque do Futuro, veja o que ele disse em 1970, na década de 70. Ele disse assim: a família, o gigantesco absorvedor dos impactos da sociedade, acha-se prestes a uma completa extinção. Irmãos, isso em 1970 ele disse isso. 1970. É o que nós estamos vivenciando hoje. Ele ainda disse: a família está morta, com exceção do que se relaciona com o primeiro ou os 2 primeiros anos de criação dos filhos. Depois vem a separação e a fragmentação da família. E aqui Alvin Toffler está citando o psicanalista William Wolff. E ele ainda diz: o mais provável é que a família se esfacele, se estilhace, se abale, apenas para ressurgir outra vez sob formas novas e extraordinárias. Talvez alguns de vocês, se tivessem lido isso em 1970, vocês iriam dizer: não, isso não vai acontecer, ele está sendo muito pessimista. Aliás, a coisa está muito pior do que o Alvin Toffler previu. Veja o que ele fala sobre as crianças. O problema do parentesco, quando uma mulher procria no seu útero um embrião concebido no útero de outra mulher, quem é a mãe? E quem é, a rigor, o pai? Hoje, algumas crianças vão ter que dizer para os seus colegas: olha, eu vim do banco de esperma, número tal e tal e tal. De onde é que você veio? Da barriga da mãe? Não, eu vim de um banco de esperma. Alguém cedeu seu esperma, seus óvulos, e eu vim desse lugar. Que mundo é esse que nós estamos? Diante disso, desta realidade, então surge uma questão. Hoje, se um casal comprar um embrião, então a filiação de parentesco torna-se um assunto legal e não biológico. Pensar na família, portanto, em termos puramente convencionais, é desafiar todos os níveis da razão. Vejam o mundo que nós estamos. Agora vamos pensar o que os filósofos da nossa época e sociólogos estão dizendo. Esse filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, ele é muito famoso, tem escrito muitos livros sobre a pós-modernidade. Veja o que ele fala sobre isso que o Alvin Toffler falou em 1970. Isso ele fala agora. Na era dos bancos de esperma, dos embriões congelados, da inseminação artificial e da fecundação in vitro, que elementos da família tradicional ainda perduram? É algo para nós pararmos e pensarmos, e ele ainda vai adiante. Mediante novas técnicas de reprodução, a procriação de um filho sem pai, a maternidade sem relações sexuais, passaram a ser realidades concretas. É o normal, não é algo anormal, é o normal, infelizmente. E aí, então, ele diz:
Assim, assim, não é o ressurgimento da ordem familiar que presenciamos, mas a dissolução pós-moralista desta mesma ordem. O que nos distingue não é mais o dever de procriar e casar, e sim o direito individualista de gerar um filho, mesmo que seja fora dos vínculos conjugais. E dentro da igreja tem gente achando que pode ter filho sem mesmo estar casado. Eu quero ter um filho, se ajunta com uma pessoa, procria e continua solteira com o filho que ela gostaria de ter. Irmãos, isso não é bíblico. O famoso sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, tem escrito sobre a família. Veja o que ele diz: testemunhamos hoje uma gradual, mas aparente e inexorável desintegração do outrora sacrossanto e imperturbável ninho familiar. Que coisa, hein, irmãos? As pedras estão clamando. Dito isto, só apresentei para os irmãos um retrato da família pós-moderna. E uma das consequências da pós-modernidade no que diz respeito às nossas famílias é a questão das liberdades e dos limites. E eu queria, então, nessa segunda parte, diante de tudo isso que falamos, eu queria falar sobre isso. Alguns pais têm enfrentado dificuldades em relação aos seus filhos, em relação a limites e liberdades. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O jornalista Valdeci Alves Nogueira, ele nos diz: liberdade sem limites não é benefício, é uma concessão para o caos. Hoje nós vivenciamos justamente esse drama, porque hoje, na pós-modernidade, o valor mais largamente partilhado da modernidade ou da pós-modernidade é a liberdade. É o que caracteriza os Estados Unidos, uma sociedade livre. Não é à toa que o símbolo deles é a estátua da liberdade. Cada um faz o que quer, cada um é livre. Mas, muitas vezes, essa liberdade é entendida em termos de autonomia pessoal, uma liberdade que nos encerra na solidão e que justifica o egoísmo narcisista da nossa época. Cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Vejam, irmãos, eu cito aqui um escritor muito famoso, russo, um homem cristão que defende os princípios da sociedade judaica cristã. Ele escreveu muito sobre os gulags ou gulags, né? Ele escreveu o famoso livro Arquipélago Gulag, que eram centros me fugiu a palavra aqui, de confinamentos, né, impostos pela União Soviética, e ele foi então exilado para os Estados Unidos, e ele foi convidado para fazer um discurso na Universidade de Harvard. E ele então, diante daqueles professores e daqueles alunos, é um discurso muito bonito, eu peguei apenas uma parte do discurso, ele diz assim: nossa sociedade ocidental enfatiza mais direitos e liberdades do que responsabilidades e propósitos. Enfatiza mais direitos e liberdades do que responsabilidades e propósitos. Aí ele virou para a turma, virou para os universitários de Harvard, para os professores que estavam lá, e ele disse: vocês não servem de exemplo para o meu país. Vocês não servem de exemplo para o meu país. Irmãos, recentemente um escritor brasileiro muito famoso, Garth Gen, eu nunca consigo falar o nome dele direito, mas ele escreveu um livro mais recente sobre o nosso país, onde ele fala: direitos máximos, deveres mínimos. É o retrato da nossa nação. Direitos máximos e deveres mínimos. Quero entrar um pouco, então, aqui agora no que a Bíblia diz. Vamos refletir. Quando nós lemos em 2 Reis,
capítulo 17, verso 34, nós lemos: até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor. Quando não teme-se o Senhor, eles não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Gente, quando não há temor do Senhor, a gente faz muita besteira, a gente faz qualquer coisa. E hoje as pessoas fazem o que elas querem porque deixaram de temer a Deus. Estamos vivendo numa sociedade completamente secularizada. É uma geração sem valores absolutos, sem referenciais, uma geração completamente secularizada, né? Não há compromisso ético, não há compromisso moral, nem responsabilidade de vida cristã. A gente vê isso nos julgamentos do STF. Não, a lei é assim, é a pura lei, embora seja algo legal, não é algo moral, não é algo ético, é a sociedade da permissividade, aonde tudo é permitido. A sociedade do no limits, não há limites, cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. É o mundo que nós estamos vivendo, é o mundo que as nossas crianças, os nossos filhos estão sendo educados. Não há limite para roubar, não há limite para enganar, não há limite para ludibriar, não há limite para fraudar, não há limite para mentir, para viver como se quer. Não é à toa que vivemos hoje uma pandemia de fake news. Temos uma pandemia do Covid-19, mas temos uma pandemia de Covid, uma pandemia de fake news, de mentiras. Irmãos, mentira é coisa do diabo. A mentira desconstrói, a mentira corrói, a mentira desestabiliza, a mentira não traz nada de bom, pelo contrário, a mentira destrói. É esse o mundo em que nós estamos inseridos. Infelizmente, essa noção de liberdade no mundo secular, ela está relacionada à vida que não está presa a nenhuma lei moral, a nenhuma ética. As pessoas dizem: se o seu coração manda, faça. É proibido proibir, não se reprima. Nós não podemos dizer não para os nossos filhos, porque isso é impor a ele uma situação traumática. Eu não posso gerar no meu filho, na minha filha, nenhum sentimento de culpa. Eu não posso proibi-lo, eu não posso dizer não para ele. Recentemente, uma professora universitária, a minha esposa, não vou citar o nome, mas vocês conhecem, está sendo gravada, em uma das suas aulas, ela teve que chamar a atenção de uma aluna e ela disse não para essa aluna. No final da aula, essa aluna foi conversar com a minha esposa. E essa aluna disse para ela: professora, ninguém nunca disse um não para mim. A senhora é a primeira pessoa que fala um não para mim. E essa aluna se tornou uma grande admiradora da minha esposa, porque ela disse um não para ela. Hoje, irmãos, eu e você estamos vivendo num mundo onde qualquer discurso de poder, de dominação, de exclusão, é rejeitado e tido como politicamente correto. Nós, pastores, quando falamos das penas eternas, quando falamos da morte eterna, quando falamos de inferno, isso é politicamente incorreto. É a sociedade onde nós estamos vivendo. Quando nós falamos que se a pessoa não aceitar Jesus, ela vai para o inferno, ela vai passar a vida dela nas penas eternas, no fogo eterno, isso é imprimir a uma criança, a um adolescente, um sentimento de culpa. Nós não podemos falar mais nada para as nossas crianças que gerem nela culpa. Qualquer discurso ou qualquer palavra que evoque poder ou hierarquia é maldito.
é fadado à fogueira da Inquisição pós-moderna. Um dos grandes responsáveis por isso foi o filósofo francês Michel Foucault. Depois, quem tem interesse pode lê-lo. Ele falou muito sobre essa questão da dominação do poder e do discurso de poder. Qualquer discurso de poder é politicamente incorreto. Nós teríamos que parar de pregar a Bíblia, porque a Bíblia é um discurso de poder, e um poder exclusivo, e não só exclusivo, mas soberano, a quem devemos toda submissão. E dentro da família já não existe, em muitos lares, a figura hierárquica de autoridade de pai e de mãe. Infelizmente, os pais hoje se tornaram reféns dos seus filhos. Por quê? Hoje os filhos tratam os pais muitas vezes como colegas, retrógrados, parceiros, velhos, velhas, caretas, um outro qualquer, menos alguém a quem se deve obediência e submissão. Agora, os nossos pais, eles são educados pelos educadores pós-modernos a não imporem limites aos seus filhos, que, por sua vez, são ensinados os filhos são ensinados a não se submeterem a nenhuma autoridade ou imposição de poder. Vejam como nós estamos, irmãos, nadando na contramão da história. Os papéis hoje estão invertidos, porque não é o pai e a mãe que dá sermão no filho, é o filho ou a filha que dá sermão na mãe ou no pai. Quem dita as regras hoje são os filhos e não os pais. O horário de chegar em casa é definido pelos filhos. Os relacionamentos são definidos pelos filhos. A vida que se deve viver é definida pelos filhos. E ninguém tem nada a ver com isso. Eles dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É uma sociedade extremamente inconsequente. Vejam nas novelas, não sei se vocês já perceberam, inclusive nos comerciais de televisão, os jovens, eles são sempre mostrados como idealistas, puros, verdadeiros poços de virtude, enquanto os pais são retratados como hipócritas e que não merecem nenhum respeito. É isso que nós vemos, é isso que a sociedade tem, de fato, apresentada. Então, com isso, o que nós podemos dizer? Os pais estão recebendo lições de moral dos filhos. E os jovens, o que acontece com os jovens? Preste atenção, eles têm todos os direitos e nenhum dever, enquanto que os pais têm todo o dever e nenhum direito. E o rumo da família passa a ser dado pelos filhos. Então, deixe-me mostrar para vocês, à luz da Bíblia, essa questão de limites. A Bíblia lembra, desde o início, que nós fomos criados sob limites. Lembrem, se você é um ser humano, você foi criado para viver dentro de limites. Se você é gente, se você é pessoa, saiba que você foi criado para viver dentro de limites. No Éden, Adão e Eva foram criados para viverem dentro dos limites do planeta Terra. Não tinha como eles viverem em outro planeta. E isso Deus estava dizendo, não há outro lugar para você viver. E ainda mais, há frutos de árvores que vocês não podem comer. Ou seja, se eles não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava impondo para eles o quê? Regras, limites. Ou seja, o homem, desde o início, ele foi criado para viver dentro de limites, para obedecer determinadas regras. Deus não disse para o homem, olha, faça o que quiser, mas siga regras. E Deus disse para o homem, inclusive, como este homem deveria adorá-lo, como este homem deveria servi-lo. Como que você acha que Caim e Abel ofereceram a Deus holocausto? E tinham que oferecer a Deus um sacrifício. Quem que ensinou isso para Abel e Caim? Que eles tinham que oferecer a Deus um holocausto, um sacrifício. Obviamente, Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês vão agir assim e assim quando vocês me cultuarem. Irmãos, pensando sobre essa questão dos limites nas nossas famílias, cito aqui agora um pensador do nosso tempo,
gosto muito dele. Obviamente não aceitamos tudo que ele fala, mas é uma pessoa muito correta, defende os princípios judaico-cristãos da sociedade ocidental. Ele diz, num livro muito interessante que ele escreveu, Contra um Mundo Melhor, Ensaios do Afeto, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele diz assim: as famílias padecem com as escolhas livres, contrariamente ao que afirmam os idiotas do progresso social. Famílias não vivem bem com a liberdade de escolha. Normalmente, a liberdade de escolha é mortal. Irmãos, não é um pastor que está falando isso. Não é um cristão, membro de uma igreja. É um filósofo, um professor universitário. Ele fala, precisamos de regras. A família não sabe viver com liberdade irrestrita. Veja esse texto de Êxodo, Êxodo 20, versículo 20. Já lemos uma parte hoje deste capítulo. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, quando a gente teme a Deus, a gente age diferente. Quando não há temor de Deus, o povo peca. Pecamos sem sentir e sem saber, pois deixamos de temer a Deus. Por isso que Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, ele diz que se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. Muito bem. Será que as nossas crianças podem fazer o que elas quiserem? Para o ser humano, o limite é uma necessidade, não é uma opção, é uma necessidade. Porque nós não temos maturidade suficiente para vivermos sem os limites. Deus nos fez assim, irmãos. Deus nos criou dessa forma. Quem reconhece os seus limites vive melhor e mais feliz. Pais que impõem limites aos seus filhos estarão criando filhos mais felizes, mais maduros, mais seguros. A Bíblia está cheia de limites que nos são impostos. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vemos o tanto de limite que a Bíblia nos impõe, o tanto de cercas. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, não adulterarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. A Bíblia está cheia de não. Por que nós não falamos não para os nossos filhos? Irmãos, eu sou grato a Deus por todos os nãos que o meu pai falou para mim. Eu sou grato a Deus por todos os nãos que a minha mãe falou para mim. Por isso, hoje, eu não sou um delinquente, com certeza, porque um dia eu ouvi não dos meus pais. Nós precisamos aprender a dizer não para os nossos filhos. Tem um psiquiatra, eu gosto muito dele, na minha juventude eu li muito os seus escritos, Dr. Ronald David Lang. Ele foi um psiquiatra britânico e em um de seus livros ele diz: todo ser humano precisa de cercas. Todo ser humano precisa de cercas. Nós precisamos de limites, muros ao nosso derredor. Nós precisamos saber até onde nós podemos ir, os limites que não podemos ultrapassar. E quem é que nos mostra essas cercas? Quem é que nos mostra esses limites? É justamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Hoje, irmãos, pasmem, os nossos adolescentes imploram por limites. Embora eles vivam no mundo onde eles acham que não há limite para nada, no fundo, eles querem limites. Porque se eles não forem limitados em casa, eles serão pela sociedade, pela polícia, pelo mundo onde eles vivem e estão. Há um livro, esse livro ele é bem liberal, mas é escrito por uma advogada, reverenda,
Ela é de uma igreja que nós não consideramos igreja mãe, mas dissidente historicamente, a igreja dos unicistas, né? Que veio de uma outra igreja, que é a igreja dos unitaristas. Mas muita coisa que ela fala a gente aproveita. Ela diz que as crianças se comportam melhor quando agimos como pais. Estabelecemos limites e avaliamos as consequências. Ela dá um exemplo interessante. A filha dela chegou para ela e queria colocar um piercing no umbigo. Mãe, eu quero colocar um piercing no umbigo. Vejam, limites e avaliar as consequências. Ela virou para a filha e falou, você quer colocar um piercing no umbigo? Tudo bem. Então, você vai fazer o seguinte, vá para a internet, entra no Google e faça uma pesquisa de todas as pessoas que colocaram piercing no umbigo e das suas consequências. E ela foi e fez a pesquisa no Google e encontrou lá vários efeitos colaterais nocivos de pessoas que colocaram piercing no umbigo. Virou para a mãe e falou assim, mãe, aqui está falando isso, isso, isso. Eu não vou mais colocar piercing no umbigo. Aí a mãe virou para ela, que bom, minha filha, que bom que você não vai mais colocar piercing no umbigo. Isso é função dos pais, estabelecer limites. Veja Provérbios, irmãos. Olha, eu acho esse versículo, assim, um divisor de águas. Esse texto de Provérbios 25, 28, diz assim, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha só, domínio próprio, regras, limites, autocontrole, diz a Bíblia de Jerusalém. Uma outra Bíblia fala que toma decisões impulsivas. Uma Bíblia em inglês, a versão padrão americana, diz, aquele cujo espírito é sem restrição, não tem limites. É uma cidade sem muro, desprotegida, vulnerável. Assim são os filhos que não são criados dentro de limites. Com isso, eu quero abordar a última parte da minha palestra nessa manhã, trazendo aqui a título de conclusão alguns princípios que nós encontramos em Efésios 5 e 6, concluindo essa nossa palavra. Efésios 5, verso 20, fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E o verso 21, ou verso 22, eu não sei se eu estou trocando o verso 20 pelo 21 e o 22, mas vamos tirar esta... Sim, o verso 21 fala da nossa sujeição uns aos outros, e o verso 20 fala da sujeição das esposas aos seus esposos. Interessante isso, porque no original, Paulo não dividiu esse texto em versículos, e não dividiu esse texto em capítulos. É um texto corrido, é uma carta. Ninguém divide uma carta em capítulos e versículos. Só nós, os cristãos, é que fizemos isso. Mas no original era um texto corrido. E no original está escrito assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. O verso 22 não aparece a palavra sujeição. Interessante, né? Sabem por quê? Porque a sujeição da esposa ao esposo é precedida pela sujeição mútua. A minha esposa, antes de ser a minha esposa, é minha irmã em Cristo. Assim como eu me submeto a ela, ela deve se submeter a mim. A expressão aqui é uma expressão de amor e carinho. Se submeter ao outro não é uma questão de autoridade imposta, de coerção, mas é uma prova de amor e de maturidade. Interessante, porque a submissão aqui, o padrão, é o padrão estabelecido pelo próprio Cristo.
Irmãos, esse ambiente aonde a mulher deve se submeter ao esposo e o esposo se submeter à mulher, uns aos outros, é o ambiente mais saudável para um filho nascer, crescer e se desenvolver. Um ambiente de amor. O presidente dos Estados Unidos, que era cristão, né, um homem evangélico, Jimmy Carter, no seu plano para os Estados Unidos, ele investiu de forma muito forte uma política pró-família, como sendo uma necessidade urgente. Ele sabia da importância disso, ele sabia que se ele tivesse nos Estados Unidos famílias fortes e saudáveis, ele iria ter um país saudável e forte. E ele foi muito, mas muito criticado, sabem por quem? Por aquele cara que eu falei no início, o Alvin Toffler. E o seu governo foi um governo muito abençoado por Deus, sem dúvida alguma. Outro insight que eu trago aqui a título de conclusão é: não entregue os seus filhos ao Estado. E eu diria, não entregue primeiramente os seus filhos aos cuidados da igreja. A igreja tem a obrigação de cuidar das suas crianças, sem dúvidas, mas a obrigação primeira é dos pais. A Nancy Pearcey, ela escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, e quando ela fala das famílias, ela diz o seguinte: os intelectuais seculares, desde Platão, Rousseau, Skinner, a Hillary Clinton, se encantam com a ideia de pôr criança diretamente aos cuidados do Estado e não da família. Todo esquema utópico que busque lançar a família na lata do lixo da história estará trabalhando contra a própria natureza humana. Escola de tempo integral é ideologia de esquerda. Foi implantado no Brasil pelo governo de esquerda. Escola de tempo integral é mais tempo que a criança passa na mão do Estado, sendo doutrinada pelo Estado. Aliás, hoje as nossas crianças, os nossos filhos, passam mais tempo nas mãos do mundo do que nas mãos dos próprios pais. Precisamos estar alertas e atentos para isso. Um livro muito interessante que eu recomendo os pais lerem é um livro cujo título é Quem Controla a Escola, Controla o Mundo. E nesse livro, o Dr. Gary DeMar, ele nos fala, na cosmovisão marxista, o Estado deveria se tornar o educador, o novo pai. Infelizmente, não vale a pena a gente sair de um extremo para outro extremo, como nós temos visto no Brasil, né? A sabedoria está no equilíbrio. Infelizmente, nós precisamos de orar pelas nossas escolas, pelo nosso país. Mas deixe-me voltar a Efésios 5. Notem a ordem de Efésios 5. Eu estou concluindo, tá, irmãos? Vejam que o capítulo 5 vem antes do capítulo 6. O capítulo 5 fala do relacionamento dos pais entre si, um verdadeiro amor. O pai amando a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando pela esposa. Ali há um relacionamento de intimidade, de comprometimento e de amor. E depois, no capítulo 6, é que vai falar do relacionamento dos filhos com os pais. Veja o que Paulo está mostrando aqui para nós, que o relacionamento esposo-esposa precede o relacionamento filhos e pais. Ou seja, se não há uma submissão mútua entre os pais, não haverá uma submissão dos filhos aos pais. A lógica é certa que Paulo está usando. Eu faço aqui um teste com vocês. Se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo e pudessem dar o presente que fosse, não importa o preço, para o seu filho, qual presente você daria? Nós estamos agora nas vésperas do Natal. Pense num presente que você poderia dar ao seu filho, se você não tivesse nenhuma limitação
de dinheiro ou poder para fazer algo pelo seu filho. Qual o maior presente que você daria para ele? Deixe-me dizer, à luz de Efésios 5 e 6, que é o que vem depois, os filhos se submetendo aos pais. O maior presente que um pai poderia dar para o seu filho é mostrar para o seu filho, para a sua filha, o tanto que ele ama a sua mãe. Se o filho vê da parte do pai essa entrega, esse amor incondicional, obviamente, qual é o filho que não vai se submeter aos pais? E qual é a mulher que não vai se submeter ao marido, se o marido a amar como Cristo ama a igreja? Então, Paulo está falando primeiro do relacionamento dos pais entre si, depois do relacionamento dos filhos com os pais. O que isso quer dizer? Que os cônjuges, eles casam entre si, eles não casam com os filhos. Tem casal que, quando os filhos chegam, eles esquecem que eles se casaram um com o outro e não com os filhos. Os filhos vêm em primeiro lugar. Se a primeira relação não existir, se a primeira relação não for saudável, a segunda relação ela não vai existir e ela não vai ser saudável. Nós precisamos estar atentos ao que diz Efésios 5 e 6 como um texto corrido. O capítulo 6 diz: filhos, obedecei, é um valor, um princípio, uma sujeição à autoridade. Fala para os filhos obedecerem aos pais. E o que diz o capítulo 5? Diz para os pais obedecerem a Deus. Será que os filhos estão vendo os pais obedecerem a Deus? Como é que eles vão obedecer aos pais se eles não veem nos pais esta obediência? Quando o capítulo 6 fala honra teu pai e tua mãe, estabelece ali um limite, um valor absoluto, será que os filhos veem no pai o tanto que eles honram e amam a Deus? Deixe-me mostrar aqui para vocês esse versículo 4 de Efésios, que diz assim, já estou terminando. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. A palavra ira aqui é você ser áspero, exasperar, ser escabroso. É o sentido da palavra ira. Mas diz aqui, criai-os. A palavra criar aqui na língua original, no grego, é alimentar, dar comida para que o filho cresça, se torne maduro. A ideia é de nutrir. Né? De que forma? De que meio? Na disciplina. A palavra disciplina aqui é a palavra que a gente conhece, paideia. Né? Paideia é uma instrução que apronta para o crescimento em virtude. Você está formando como se diz na língua, no dialeto alemão, no Yiddish. Yiddish é a língua que os judeus criaram na Alemanha, um dialeto que mistura alemão com hebraico. O Mensch, que é o homem maduro, o homem virtuoso, né? É o que nos diz aqui em relação à disciplina. Na admoestação do Senhor, admoestação é uma palavra que fala à mente e ao coração. É uma doutrina, um encorajamento. Com isso, nós podemos concluir o quê? Primeiro, cobrar dos filhos, que é o dever que eles têm para com os pais. O que eles não podem ver nos seus pais, que é submissão e amor, é provocar os filhos à ira. É cobrar dos filhos aquilo que eles não estão vendo no seu pai e na sua mãe. Tudo isso é uma questão de quê? De amor. Essa teóloga e jurista, sexóloga também, nesse livro que eu citei, O que os pais do século XXI precisam saber, ela diz: os pais devem ser modelos dos comportamentos que esperam que seus filhos tenham. Os pais devem ser modelos.
E eu termino, irmãos, com essa questão do modelo. Esse pedagogo, Friedrich Frobel, um pedagogo alemão do século XVIII, início do século XIX, ele dizia: a educação é amor e modelo, nada mais. Pensem nisso. Educação é amor e modelo, nada mais. Friedrich Frobel era protestante, um homem cristão. Ele revolucionou a educação na sua época, ali na Alemanha. Friedrich Frobel foi o fundador, irmãos, dos jardins de infância, Kindergarten. Foi ele o primeiro cara que inventou o jardim de infância. Você sabe de onde é que vem esse nome? Jardim de infância? Interessante. Frobel dizia que a escola para as crianças deveria de ser como um jardim. E as crianças deveriam de ser como flores, plantas nesse jardim. E o professor deveria de ser o jardineiro que cuida desse jardim. Por isso o nome que nós temos, Jardim de Infância. E Friedrich Frobel foi o primeiro educador que introduziu na escola os brinquedos, para que os brinquedos fossem usados pelas crianças como uma forma lúdica de aprendizado. Isso veio das mãos de quem? De um educador cristão, protestante. E ele diz: ame e eduque. Educação está baseado em amor e modelo. Efésios 5, o modelo e amor. E Efésios 6, no que diz respeito às crianças. E eu termino aqui, portanto, com essa palavra. Nossa sociedade perdeu seus paradigmas, cada um é dono de si mesmo, não há exemplos a seguir, e essa é a doença do nosso pós-modernismo. Diante disso, o que eu e você devemos fazer? A Bíblia nos alerta. Primeiro, irmãos, sejam exemplos referenciais para os seus filhos. É isso que eles precisam. Você já pensou um filho dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai? Você já pensou uma filha dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe? Os pais precisam ser exemplos referenciais para os seus filhos. Segundo, preguem a Cristo com as suas vidas. E terceiro, ame os seus filhos como Cristo amou a sua igreja. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Seja um modelo de Cristo para eles. E que Deus abençoe a nossa família e tenha misericórdia da nossa família. E faça de nós bons pais, cada vez mais. Amém, queridos? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido e santo, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor por esses momentos, por essas reflexões. Pai, quero Te pedir pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, os filhos dos Teus servos, aqueles que estão afastados, que o Senhor os traga para junto de Ti. Faça de cada pai, de cada mãe, de cada um de nós, um exemplo, um modelo a ser seguido, ó Pai. Dai-nos amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, dai-nos amor pelos nossos filhos. Ajude-nos, ó Pai, a sermos bons pais, boas mães, termos filhos obedientes, abençoados por Ti, nessa sociedade tão doente que estamos. Que as nossas famílias façam diferença. É a oração que Te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Um bom domingo a todos.